presidente Jair Bolsonaro negou interferência na política de preços da Petrobras, mas quer que o ICMS seja pago nas refinarias para reduzir preços. A fala ocorre um dia depois de acenar aos caminhoneiros e cobrar explicações à empresa sobre a alta de combustíveis. Nesta sexta-feira, em reunião de ministros com o presidente da companhia, a equipe econômica informou que estuda uma proposta viável juridicamente. A medida poderia estabelecer um valor fixo de ICMS, imposto estadual ou incidência diretamente nas refinarias. A mudança seria feita a partir de um projeto enviado ao Congresso na semana que vem, independentemente da reforma tributária. O presidente Jair Bolsonaro reitera que não interfere na política de preços da Petrobras, mas reclama da bitributação que encarece o produto. Nós somos um governo que não interferiremos em nada nessa política econômica de combustíveis da nossa Petrobras. Mas, obviamente, repito, o preço do combustível não interessa apenas aos senhores caminhoneiros, o qual, mais uma vez, eu agradeço a eles a não aderência a esse movimento grevista que nos ameaçou no último dia 1º de janeiro. Não estamos trocando 6 por meia dúzia essa questão, mas estamos dando a previsibilidade. Estão cobrando ICMS de PIS/COFINS também. Imposto em cima de imposto, uma bitributação. Jair Bolsonaro lembra que PIS e COFINS, os impostos federais que incidem no diesel, não variam, 35 centavos por litro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destaca que a cobrança do ICMS nas refinarias aliviaria o bolso dos motoristas. Nós, de nossa parte, estamos examinando em como reduzir a tributação sobre combustíveis, sobre setor elétrico, que é justamente o que aumenta o custo do Brasil e dificulta a competitividade da nossa indústria, da nossa produção, aumenta o custo de transporte. Não queremos aumentar os impostos. Se a economia brasileira começa a crescer e a arrecadação está subindo, nós vamos transformar isso imediatamente em redução de impostos. Onde? Um lugar onde nós estamos focalizados é exatamente nisso. Como foi dito antes, o preço na bomba é mais que 2 vezes o preço da Petrobras. Na análise do ministro Paulo Guedes, a mudança não prejudicaria a arrecadação de ICMS pelos estados. Durante a reunião, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, também tentou acalmar o mercado. Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais. Fazer diferente disso foi desastroso no passado. A Petrobras perdeu 40 bilhões de dólares, a perda não ficou só na Petrobras. O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, acrescenta que qualquer intervenção aumenta percepções de riscos sobre a economia. Pelo projeto do governo, os estados e as assembleias terão a palavra final no valor do ICMS, eventualmente cobrado nas refinarias. É o nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta-feira. Começa com você, José Maria Trindade. Queremos ouvi-lo, Zé. Pois é, tá tudo muito caro mesmo, né? Se o presidente da República se incomoda e vem dar explicações, se ele, o presidente Jair Bolsonaro, diz assim, não sou eu que vou dizer que não está, tá mesmo. Tá caro o gás de cozinha, subiu acima dos reajustes salariais e dos outros preços, subiu o preço da gasolina, o álcool vai junto e o diesel. E isso provocou reações em todos os setores. O mais visível, a reação mais visível é dos caminhoneiros. E aí o presidente ontem disse em primeira mão aqui, quem acompanha aqui na Jovem Pan tem a informação em primeira mão, e inclusive às quintas-feiras ontem o presidente deu com detalhes o que ia acontecer hoje, que as pessoas estão tomando conhecimento hoje. O presidente nunca pensou em fazer intervenção na Petrobras, como fizeram os governos do PT. E isso, o que acontece? É populismo, quebra a empresa e, na verdade, quebra o país, porque a empresa é estatal. Agora, existe uma lógica, o presidente chegou a questionar isso. Se a Petrobras é uma empresa estatal e está trabalhando para ter lucro, não precisa ser estatal. Se é para gerir lucro, que fique na iniciativa privada e não pendurada nos cofres públicos. Eu tenho dito que ser presidente da Petrobras é muito melhor do que ser presidente da República. O salário é muito maior,
O salário do presidente da República é R$30 mil, do presidente da Petrobras é R$211 mil, além de outros indiretos, como plano de saúde para toda a família, inclusive sogra, aviões à disposição, cartão de crédito corporativo sem absolutamente nenhuma explicação e ainda um certo charme de ser executivo de uma grande empresa privada. Então é assim. Agora vamos trazer para os combustíveis. O que o presidente quer? Explicações e transparência para não jogar nas costas dele só. Faz parte, porque a Petrobras é federal. Mas veja bem, os estados estão pesando demais no preço dos combustíveis. O que disse o ministro aí é muito interessante de se pensar. O preço do combustível é 47% da Petrobras. 47%. O resto é o caminho. Eu vou dizer aqui, como é o processo do combustível? Chega o petróleo bruto ou já refinado, né, ou produzido internamente. Vai para a refinaria. A Petrobras detém o monopólio da refinaria aqui no Brasil. E depois da refinaria ou importação, da produção, da prospecção, né, retirada do petróleo, refinaria, vai para a distribuição. E os distribuidores distribuem para os postos de combustíveis e os postos vão para o consumidor. Então vamos lá. 16% do preço que você paga na bomba, 16% fica com venda e revenda, distribuição. 14% é o custo do biodiesel, o custo. E mais 14% de ICMS. 9% CID, essa taxa, né? E PIS, PASEP e COFINS. Então fica 47%, o ministro tem razão, 47% do preço que você paga na bomba é da Petrobras. O resto são pessoas e empresas ficando ricos à custa deste produto que é imprescindível. Ninguém pode ficar sem gás de cozinha, ninguém pode ficar sem diesel e ninguém pode ficar sem gasolina. Então era preciso pelo menos trazer esse extrato para explicar. Veja bem, o ICMS está pegando aí uma apatia muito grande e cada estado define a sua alíquota. O que o presidente quer é unificar e dar previsibilidade. Ele já tentou isso, não conseguiu. Qual é a previsibilidade? É dizer, olha, daqui a 2 meses haverá um reajuste de tanto. Por quê? Quando pega uma carga, quando pega um frete, o freteiro não sabe quanto ele vai pagar no final do dia, quanto mais na semana que vem, no mês que vem. Isso derruba qualquer previsão e projeção, e a iniciativa privada, a empresa, o motorista autônomo não pode viver sem previsão, né? Mas o mercado internacional, ele varia muito. O valor do dólar varia, o preço do petróleo no mercado internacional varia muito, então não dá para ter essa previsibilidade. Mas acho o seguinte, que a atividade econômica, ela pressupõe risco. Risco é inerente ao exercício da atividade econômica privada. Não corre risco quem está sentado em cima de uma estatal, mas quem está na iniciativa privada corre risco. É a hora desse pessoal de distribuidora, desse pessoal de posto, assumir o risco inerente ao negócio e assumir uma estabilidade de preço, pelo menos. O presidente tem razão. Olha, foi uma reunião boa e pública, como deve ser uma reunião desta natureza. O João Dória, hoje ele fez questão de se posicionar sobre a proposta de Jair Bolsonaro para reduzir o preço do combustível no Brasil. O tucano criticou o presidente por querer mudar o ICMS. Para Dória, isso é querer transferir responsabilidade para os estados. Dória deu uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes para falar sobre Covid-19. No final, ele admitiu que esperava ser perguntado sobre a proposta do presidente. Então, mesmo sem qualquer questionamento, ele resolveu se posicionar sobre o tema e partiu para mais um embate com Bolsonaro. Fiuza. Olha, Vitor, a gente está apenas no início de uma série de ajustes em vários setores que nós vamos ter que fazer, nós, o Brasil e outros países também, porque nós vemos falando isso aqui, não porque nós somos teimosos, mas porque você quebrar o funcionamento habitual da sociedade, da maneira como foi quebrado, quer dizer, você de fato interferir
profundamente na dinâmica, né, do funcionamento das sociedades, não sai de graça, né? Então, é isso. Você artificializou a vida, você artificializou a circulação de riquezas, você vai ter uma série de desequilíbrios macroeconômicos, né, e microeconômicos também. Já vimos, por exemplo, o repique de inflação, o mercado fica instável, o mercado fica turbulento, né? Questão cambial, próprio preço do petróleo. Mas aí a gente chega nesse ponto que realmente este é um momento, né, em que os líderes, que já têm se mostrado aí bastante tímidos, né, na condução, principalmente os líderes nacionais, né, a tentação do populismo, da demagogia, aí você chega e fala, bom, eu vou dar aqui uma carteirada e vou dar combustível barato para resistir à pressão política. E aí acontece a gente tem algumas tragédias sendo gestadas aí de longo prazo, né? A gente não fala aqui porque é chato, não, né? Tem várias formas de funcionamento artificial da sociedade que estão gerando dívida, gerando empobrecimento. Tem que ter uma revanche em relação a isso. E a única revanche é funcionar com força, otimizar, melhorar o ambiente e aumentar a geração de riquezas, né? Então, essa ideia do populismo tarifário, como o Zé já mencionou, isso é a primeira tentação de certos governos, como houve no passado recente no Brasil, como houve na Argentina, e o que a gente viu nesta reunião é que, do próprio presidente da República e também do presidente da Petrobras e do ministro da Economia, é que o governo não vai cair nesta tentação, e isso é uma boa notícia. Agora, ao lado disso, você precisa resolver a situação. Quer dizer, nós vimos, por exemplo, aí, nesse decurso do último ano, uma série de políticas que nós nunca tínhamos visto, né? De socorro momentâneo, emergencial, a empresas, a pessoas físicas, né? É uma situação absolutamente artificial. Essa questão do ICMS, essa questão tributária do combustível, ela nos encontra às portas da realização de uma reforma tributária, né? Conforme a nova direção da Câmara e do Senado está acenando. Então, possivelmente, né, se não tivermos aí mais um triunfo de sabotadores, desses que confundem a cena, né, para ganhar seus dividendos políticos particulares, nós vamos ter, em alguns meses, um ambiente tributário muito mais saudável, né? Um ambiente tributário que realmente favorecerá muito menos os atravessadores, né? A bitributação, a tributação em cascata. É um momento, portanto, de paciência. Eu acho que a categoria dos caminhoneiros percebeu que não seria, né, que não contribuiria, não só para o país, como para os seus próprios anseios, fazendo medidas duras de paralisação, no momento em que já temos tantas paralisações. O presidente fez, no discurso dele, um aceno, um agradecimento à categoria, e eu acho que é muito pertinente, né, muito propício o presidente, nessas horas, falar ao lado do ministro da Economia, que é o que ele sempre disse, pergunta no posto Ipiranga. Estava lá o posto Ipiranga, que é o apelido do ministro Paulo Guedes, afirmando quais são as intenções do governo para aliviar a questão tributária. Isso, com certeza, Vitor, vai ser discutido, como o Zé já destacou, né? De forma transparente. Essa foi uma reunião aberta, por exemplo, sem susto, é o mais importante nesse momento, mas, sem dúvida alguma, vamos precisar aí de alguns curativos para atravessar esse momento mais imediato, né, de muita carência, de muita desorganização, com certeza vai haver, por conta do que se deu nos últimos meses, para então seguir para um ambiente tributário mais organizado, se tudo der certo aí no segundo semestre. E olha, a partir de